Olá, alunos, como vocês estão? Bom, vamos continuar aqui então com mais um assunto, falando agora a respeito do Império, tanto na Grécia quanto na Roma Antiga, tá? Vamos falar aí na questão da Grécia, nós vamos falar a respeito das guerras que assolaram a Grécia Antiga e que levaram a Grécia à dominação do Império Macedônico, conhecido como Império de Alexandre o Grande, tá? Então vamos lá. Primeiramente, conceito de império, tá? Para vocês entenderem o que vem a ser império. Império é um controle, é um domínio que uma nação exerce sobre uma outra região, um outro território ou uma outra nação. Essa dominação, essa influência, ela pode ser política, econômica e cultural, ou pode ser todas juntas ao mesmo tempo. Foi o caso, por exemplo, do Império Romano, tá, que exerceu uma dominação política, econômica, cultural em cima dos territórios que Roma dominou, né, que Roma conquistou. Então, essa é a definição de império, tá bom? Então, aí continuando, falando agora especificamente sobre a Grécia Antiga. As tensões ligadas ao imperialismo estabeleceram-se a partir das invasões persas, que ficaram conhecidas nessas invasões persas como guerras médicas. Não porque tenha nada a ver com medicina, tá? Os persas, eles eram da região onde hoje é o Irã. E a Pérsia ficava ao sul, onde hoje é o Irã, e ao norte ficava um outro reino chamado Medos, tá? O reino dos Medos. E o que acontece é que os persas, durante o governo do rei Ciro, por volta aí já do século 6 a.C., mais ou menos, tá? O rei Ciro, ele organizou um exército poderoso, e esse exército, ele atacou o reino dos Medos. E o Ciro conseguiu unificar os dois reinos, o reino persa e o reino dos Medos. E depois disso, eles começaram uma expansão territorial, alcançando um vasto território, inclusive são eles os responsáveis pelo fim do segundo império babilônico, tá? E chegam até as portas do Egito, aliás, chegam até o Egito na sua dominação e depois se voltam contra a região da Ásia Menor, que vai ser a região ali da Turquia hoje. E no litoral da Ásia Menor existiam várias colônias gregas e os persas avançaram até essa região. E por que é chamado de médicas? Porque os gregos chamavam os persas de medos, tá? Por causa da junção aí com o reino dos medos. Por isso ficou de guerras médicas, por causa do reino medo. Essas guerras médicas, elas acontecem entre os anos 490 até o ano 448 a.C., tá? Que vai ser aí o século V a.C., foi um século assim decisivo, né, na história da Grécia Antiga. Para derrotar os persas, as cidades-estados da Grécia vão se unir militarmente e elas vão formar o que nós chamamos de Liga de Delos, tá? Só que tem um detalhe, gente. Essa Liga de Delos, ela não compunha todas, ou seja, não havia participação de todas as cidades-estados da Grécia. Eram algumas, né, que se aliaram com a cidade de Atenas, que passa a comandar essa Liga de Delos, formando um exército em conjunto. Essas cidades que participavam da Liga, com o objetivo de deter o avanço dos persas sobre a Grécia, porque a Grécia vai chegar a ser invadida, já vou mostrar o mapa para vocês, com o objetivo, né, de deter esse avanço, essas cidades vão se alinhar com Atenas e vão enviar soldados, vão enviar armas, vão enviar navios de combate, tá? E ouro, tá? Muito ouro para bancar as despesas da guerra e manter-se contra os persas. A cidade de Esparta, ela não vai participar da formação da Liga de Delos, mas ela vai lutar a guerra ao lado da Liga contra os persas, tá?
Então, os gregos, apesar de parecer que seriam derrotados, né, por causa do poderio militar dos persas, que era um exército extremamente numeroso, com mais de 1 milhão de homens, e um exército altamente experiente com a guerra, e havendo entre eles, né, o rei, o imperador, que era um comandante experiente. Primeiramente, a primeira guerra médica foi com o rei Xerxes, e depois a segunda guerra médica foi com o rei Dario I, tá? Que vão invadir a Grécia. Só que a Grécia consegue derrotar os persas, por causa da criação dessa Liga de Delos, com vamos dizer assim, a liderança de Atenas e o auxílio de Esparta. Eles conseguem, depois de vários anos de batalhas, eles conseguem derrotar aí os persas, tá? Formando até um tratado, um acordo de paz entre eles. Mas desse desfecho da guerra, das guerras médicas, tá? Vai ter como consequência uma nova guerra na Grécia, que vai ser a Guerra do Peloponeso, que eu já falo para vocês. Primeiro vamos mostrar aí um mapa para vocês das guerras médicas. Tá? Então aqui, olha, no ano 497 a.C., o Império Persa chegava até essa extensão. Então vinha desde lá do Oriente, né, da onde é o Irã, e chegava até essa porção territorial que vocês estão vendo aqui na Ásia Menor e ao norte da Macedônia, tá? As linhas vermelhas aqui, as setinhas vermelhas, é a rota das esquadras persas, ou seja, dos navios, tá? Dos navios persas que eles utilizaram para atacar a Grécia. E a setinha verde são a rota do exército por terra, tá? Então a setinha vermelha são os combates navais e a setinha verde é a rota que o exército persa utilizou para invadir e atacar as cidades gregas. A cidade de Atenas, por exemplo, ela vai ser destruída, né? E os atenienses só vão conseguir reconstruir a cidade por causa da Liga de Delos, porque os atenienses comandavam a Liga e eles passam a usar malandramente o ouro da Liga de Delos, que era para a guerra, eles passaram a usar para reconstruir a cidade. E a cidade que não queria se adequar a esse comando de Atenas, tá? Acabava sendo ameaçada pela própria Atenas, tá? Então Atenas vai impor aí o seu domínio também sobre a Liga de Delos. E aqui nós temos a Segunda Guerra Médica, tá? A rota dos persas, tá? E a rota das esquadras persas praticamente se assemelha, tá? Mas foi uma guerra bem dura, bem difícil, tanto para gregos quanto para persas, mas no final, com desfecho, a vitória para os gregos, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Guerra do Peloponeso. O que acontece por causa da Guerra do Peloponeso? Então vocês estão vendo aqui, ó, a área vermelha no mapa, né, são as cidades, né, que vão... Deixa eu pegar aqui mais fácil para vocês. Ó. A área vermelha no mapa são as cidades que pertenciam à Liga de Delos, tá? E aí, depois da Guerra Médica, Atenas começa a ficar muito poderosa, porque ela comanda essa Liga de Delos, e através dessa Liga de Delos, Atenas começa a se impor às outras cidades-estados da Grécia. Ou seja, ela começa a exercer um certo domínio, né, um início de um império aí, e Esparta percebe isso, percebe essa estratégia de Atenas, e Esparta começa a se opor a Atenas, tá? Não vai aceitar essa dominação ateniense. Aí Esparta, para se opor, só que sozinha Esparta não ia conseguir grande coisa. Então o que Esparta faz? Esparta cria uma outra liga, que é a chamada Liga do Peloponeso, tá? Essa Liga do Peloponeso, essa área verde que vocês estão vendo ao sul, não aqui ao norte, tá? Ao sul aqui.
todas as cidades que estão inseridas nessa área passam a compor a Liga do Peloponeso. Na Liga do Peloponeso é a mesma coisa da Liga de Delos, tá? Só que são rivais. E na Liga do Peloponeso, quem comandava passa a ser Esparta. A guerra entre eles começa, né, entre a Liga do Peloponeso e a Liga de Delos, começa quando duas cidades, uma de cada lado das ligas, entram em confronto. Aí Esparta vem em socorro, tá, da cidade que pertencia à Liga do Peloponeso, e Atenas em socorro da cidade que pertencia à Liga de Delos. Tá? E aí as duas acabam entrando em conflito armado, uma guerra que durou também vários anos, foi de 431 a.C., né, até o começo, final do século V aí. E a Liga do Peloponeso tem como consequência a vitória para Esparta, né, para a Liga do Peloponeso. Aí depois que Atenas foi derrotada juntamente com a Liga de Delos, Esparta passou a fazer o que Atenas vinha fazendo. Esparta começa a se impor às outras cidades-estados, cobrando impostos, né, cobrando tributos, exigindo serviço militar e uma série de outras coisas. E aí o que acontece é que algumas cidades não vão gostar. Já que eles tinham lutado contra o domínio de Atenas, agora estão sob o domínio de Esparta, eles vão procurar então reagir. E as cidades que vão reagir vai ser a cidade de Tebas, tá? E a do... Era Tebas e, se eu não me engano, Corinto, eu não me lembro com certeza, tá? E essas duas cidades vão se opor a Esparta e entrar em novo conflito. Isso já é o século IV a.C., e nesse novo conflito acaba desencadeando uma série de outros conflitos. E aí as cidades começaram a se degladiar entre eles, ou seja, começaram a ter uma série de novos conflitos, vários focos de guerra por toda a Grécia. E um povo vindo de fora, os macedônicos, se aproveitaram desse momento e acabaram atacando a Grécia. Por que eles se aproveitaram desse momento? Porque os gregos estavam se degladiando entre eles e estavam enfraquecidos. Já tinha vários anos de luta que eles estavam envolvidos, muitos guerreiros já tinham sido mortos, e aí os macedônicos, com o governo de Filipe II, pensam o seguinte: agora é o momento de eu me aproveitar e tentar conquistar os gregos. O Filipe II, ele tinha crescido na Grécia, ele tinha estudado na Grécia, então ele conhecia muito bem os gregos, a cultura grega, ele falava muito bem o grego. O filho dele, o Alexandre, também tinha sido educado na Grécia, então ele tinha conhecimento de como os gregos agiam, pensavam e lutavam. E aí ele impõe o seu exército para cima dos gregos e vai acabar dominando não só uma cidade ou outra, vai dominar toda a Grécia. Então ele domina toda a Grécia, é o Império Macedônico. Só que o Alexandre o Grande, ele vai sair daqui, dessa região, vai conquistar toda a Grécia aqui, como vocês estão vendo, eu circulando no mapa para vocês, e depois ele vai atacar. Depois que ele domina a Grécia, ele vai atacar as ilhas do Mar Egeu, dominando também, que eram ilhas que tinham colônias gregas, e ele vai atacar essa área aqui. Essa área, gente, que vocês estão vendo aqui em tom de amarelo, era todo o Império Persa. Então toda essa extensão pertencia ao Império. E o Filipe II da Macedônia, ele vai atacar os persas. Então ele atravessa com seu exército aqui e começa um ataque ao Império Persa. Porém, ele acaba morrendo aqui, na Ásia Menor, e o filho dele, com 20 anos, assume o trono, o Alexandre o Grande, tá? E esse Alexandre, ele mantém a conquista da Grécia. Ele é tido, até os dias de hoje, como um dos melhores estrategistas militares de todos os tempos, considerado até um gênio militar. E ele atravessa aqui com o seu exército para vingar a morte do seu pai. Ele vem para cá e começa, através das suas estratégias de guerra, ele começa a derrotar o exército dos persas aqui na Ásia Menor.
E conforme ele vai derrotando, ele vai avançando, tá? O território, ele vai expandindo, tá? E esses territórios que ele vai expandindo, vai pertencendo a ele, tá? Então vai se tornando parte do território dominado por ele. Ele vem para a região do Oriente Médio, descendo aqui pela Síria, né, pela a Fenícia, hoje Líbano, né, Israel, e quando ele chega aqui nas portas do Egito, o que vai acontecer? Os egípcios já tinham ele com grande fama e o consideravam um filho dos deuses, tá? E passaram a recebê-lo de braços abertos. Interessante que Alexandre precisou entrar batalhando no Egito. Ele é recebido pelos egípcios e, inclusive, os egípcios vão entregar a ele a coroa do faraó. Ele se torna ali um governante do Egito, passa cerca, acho que, se eu não me engano na data, uns 3 anos no Egito. Ele manda construir aqui uma cidade que ele fundou com o nome dele, em homenagem a ele mesmo, que é Alexandria. Nessa cidade ele mandou construir um farol que era considerado uma das 8ª maravilhas do mundo, das 7ª maravilhas do mundo, né? E a biblioteca de Alexandria também fantástica, né? Contendo um acervo praticamente completo do período, né? Daquele momento da história, em termos de livros de conhecimento humano. E o Alexandre ele fica aqui um tempo, e depois ele fica entediado e volta para a guerra. O objetivo dele era conquistar o maior território possível. Aí ele avança ele sai de novo do Egito com o seu exército e avança para a região da Mesopotâmia. Domina, que tudo ainda é Império Persa, tá? Ele domina essa região da Mesopotâmia, toma toda a Pérsia, ele ataca a Pérsia, e aí ele vai com seu exército até as portas da Índia, tá? Chega até a região do rio Indo. E lá ele adoece, tá? Fica muito, muito doente, mas ele estava sendo derrotado pela primeira vez. Os indianos estavam conseguindo conter o ataque de Alexandre o Grande, e ele está sendo derrotado quando os seus generais principais chamam ele no canto e dizem: olha, Alexandre, você já está doente, tá? Todos nós já estamos cansados, já faz mais de 10 anos que saímos da Macedônia e nós queremos voltar. Você já conquistou um vasto território, agora é só administrá-lo. E ele aceita, ele viu que o seu exército já estava cansado, ele aceita a proposta porque estava sendo derrotado, e ele dá ordem para recuar. Tá? Quando ele dá ordem para recuar, ele volta então e começa a doença, vai ficando crítica, ele vai ficando cada vez mais debilitado, e ele chega até a Mesopotâmia. Quando ele chega na Mesopotâmia, mais precisamente na Babilônia, ele acaba falecendo. E aí o império dele vai se desintegrar. Tá? Ele casou-se com várias mulheres no Oriente, porque era uma tática dele de conquista, tá? Ele casava-se com as princesas, as filhas dos reis da região que ele dominava, para fazer um acordo político. A intenção dele não era amor, não era nada disso, a intenção era acordo político. E nessa forma dele agir, dessa relação de acordos que ele fazia, ele acaba integrando 2 culturas, ele acaba fundindo 2 culturas, a cultura grega, que ele trouxe junto com ele, ele era um grande admirador da cultura grega, então ele vai introduzir essa cultura grega no mundo oriental. E aí a cultura grega vai ser fundida com a cultura oriental e surge uma nova cultura que vai predominar no mundo quando o Império Romano, né, dominou. O que prevalecia em termos de cultura era a cultura romana e a helenística. O que é a cultura helenística? É a fusão dessas 2 culturas, dos gregos e dos orientais. Tá? Em todo mundo da época era comum as pessoas falarem grego, assim como hoje o inglês, né? É a língua, vamos dizer assim, internacional. Na época era o grego.
por causa dessa difusão que o Alexandre fez durante a expansão dele. E como eu estava falando, o império dele se desintegrou. Ele tinha até um filho pequeno, mas era um garotinho pequeno mesmo, de colo ainda. E esse garotinho não assumiu o trono em momento nenhum da história. O império dele foi dividido entre os 4 generais principais e desintegrou por completo esse império, que durou muito pouco tempo. Alcançou um vasto território, mas durou cerca de 13 anos mais ou menos, tá bom? Bom, gente, parando por aqui, fiquem com Deus. Deixa eu mostrar para vocês, tá? Provavelmente a Biblioteca de Alexandria, ela tinha essa aparência, tá? E os livros não são como os de hoje, né? Página por página, eles eram rolos, como vocês estão vendo aí, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.